Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Perseverando na fé em Cristo. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse primeiro trimestre. Nós temos aí mais 3 trimestres para discorrermos aqui neste ano. E a lição desse primeiro trimestre da revista é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós estudamos aqui sobre como nós devemos fazer a defesa da fé cristã, fazer essa apologética. A apologética é a defesa da fé que nós temos que fazer. Para fazermos a defesa da fé, é necessário que a gente conheça o que a gente vive na experiência do dia a dia, do Evangelho, porque viver a experiência do Evangelho não é vir para a igreja apenas, e você ter aqui um momento de 1h30 ou 2 horas, depende da instituição, da igreja. Tem igrejas que eles passam 2h30, 3 horas. Nós passamos aqui 1h30, quase 2 horas, e não é esse tipo de experiência, daquela experiência religiosa apenas, de estar aqui, se reunir, depois ir embora, e no solo ali da vida, a gente não botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então é isso que é o propósito do Evangelho. E numa dessas lições, eu disse aqui, que a religião, ela não trata o pecado do ser humano, a religião não trata. A religião, ela só cobre, ela passa um verniz, ela passa um verniz por fora, mas ninguém toma o conhecimento do que está dentro do coração do homem. E o Evangelho, ele trata os nossos pecados, o Evangelho, ele trata essa doença, internalizada que a religião não trata. A religião só cobre, põe um pano em cima, aí faz, no máximo, o que a religião faz é fazer a pessoa vestir uma veste religiosa para identificar que ele é um religioso, que ele é apenas um religioso, um seguidor da religião. E o que Jesus ele propõe com o Evangelho é isto, irmão, é qualidade de vida passada no solo da espiritualidade, uma espiritualidade sadia. É para isso que aqui estamos. Aí você pergunta assim, para que a gente está sempre no templo? No templo a gente está aqui, irmãos, para a gente aprender a desenvolver uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade verdadeira, aquela espiritualidade que quando você sai desse ambiente aqui e você se depara lá com a realidade da vida, da sua casa, do ambiente da sua família, que às vezes é um ambiente conturbado, e quem disser que não tem, a família não tem um momento de perturbação, às vezes, é uma inverdade dizer que não existe. Sempre existe, sempre tem um irmão que é difícil de se lidar, que dá trabalho, Algumas pessoas dizem assim, é a ovelha negra da família, Quem tem aí um irmão ou, na sua casa, uma pessoa que é a ovelha negra, Todas as outras pessoas lá da sua família é uma bênção. Aí tem sempre um que é difícil, de lidar. Então, essas aulas, que nós temos aqui lecionado, é justamente para isso, para a gente aprender, não só aqui nas sextas-feiras, mas nas quartas-feiras, os cultos, e nos domingos também. A gente aprende aqui, a palavra ela tem que nos ensinar, por exemplo, como é que a gente lida com o nosso ambiente conturbado, o nosso lar. Por exemplo, como é que você lida e você exerce a sua espiritualidade no ambiente, por exemplo, de trabalho, onde as pessoas estão constantemente tentando derrubar um ao outro ali. Ou eu estou falando uma besteira aqui? Salvo o nosso querido irmão que é empresário aqui, que não tem muito funcionário? Tem muito funcionário? Não tem nem funcionário, ele faz tudo. Ele é o exército de um homem só. Então, mas a gente que trabalhou, eu tenho a minha microempresa, mas quem já trabalhou em empresa sabe que constantemente, irmãos, nós precisamos de graça para lidar com pessoas que constantemente querem nos derrubar ali, para entrar no nosso lugar, Está aqui o nosso irmão Cláudio, que sabe muito bem disso. Então como é que a gente lida com esse tipo de ambiente? A gente aprendendo o Evangelho aqui, é aprender para saber lidar com isso. Então, nós finalizamos hoje, irmãos,
Nós estamos finalizando hoje a lição de número 13. Então, vamos recapitular aqui as lições, né, desde a lição 1 até o presente momento. Então, nós falamos aqui na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição 2, nós falamos, somos cristãos. A lição 3, a encarnação do Verbo. Na lição 4, nós falamos sobre Deus é triuno. A quinta lição, ela falou Jesus é Deus. Na sexta lição, o Filho é igual com o Pai. Na sétima lição, as naturezas humana e divina de Jesus. Na lição 8, nós falamos sobre Jesus viveu a experiência humana. Na nona lição, quem é o Espírito Santo? Na 10ª lição, o pecado corrompeu a natureza humana. Na 11ª lição, a salvação não é obra humana. Na lição de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E agora, na lição de número 13, nós vamos estudar sobre perseverando na fé em Cristo. Queria pedir aqui para nossa... Tá com a revista aí? Vocês não, né? Os irmãos aqui não, né? Vamos ver aqui quem vai... lê para mim o texto áureo, por favor. Texto áureo, logo depois do tema aí. Entendeu a verdade prática aqui, irmão? Você viu aquilo que eu falei aqui, né? A verdade prática é assim, ó, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual. Moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família, né? Para aferir a nossa conduta, para comparar a nossa conduta. Como é que está sendo a sua conduta? Onde? Diante de Deus, a sua conduta, diante da sociedade, diante da pátria e da família. Quando fala da pátria aqui, está falando da sua cidadania. Nós, como cidadãos terrenos, temos dupla cidadania. A cidadania celestial e a cidadania terrestre. Então, como é que está sendo o nosso comportamento? A palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus para aferir esses comportamentos, as nossas condutas, né? Enquanto aqui estamos nessa terra. Então, a leitura bíblica em classe, irmão, para quem não tem a revista aí, e eu acho que todos já compraram a próxima revista nova? Quem não adquiriu, acho que acabou já? Já acabou, né? Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Quem não tem a revista. Quem tem a revista, acompanha a leitura. Vamos fazer a leitura alternadamente aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, todos,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E podeis assentar, obrigado, viu, meus irmãos? Então, perseverando na fé que há em Cristo Jesus. Ao longo desse trimestre, nós estudamos as principais heresias dos primórdios da igreja, já no início do nascimento da igreja. Quais foram as principais heresias que se levantaram para contrapor ou que ameaçaram a identidade da igreja? É bem verdade que nós devemos deixar bem claro que a igreja, ela tem uma identidade. A igreja, ela tem uma identidade. A identidade da igreja, ela é baseada nos princípios bíblicos, nos ensinamentos de Jesus, nas doutrinas dos apóstolos, nas profecias, segundo as profecias dos profetas. A igreja, ela tem uma identidade, e a igreja, ela não pode se prostituir. O que é uma prostituição? Por exemplo, a igreja não pode se prostituir. Quando a gente fala de prostituição, irmãos, as pessoas pensam logo em pecado sexual ilícito. Não é isso, irmão. Prostituição, o que é prostituir? Prostituir, aqui, a prostituição da igreja, ela se dá como? Quando a gente começa a trazer ensinos contrários aos ensinos estabelecidos. Aos ensinos estabelecidos por Jesus, por Paulo, pelos profetas, pelos apóstolos, porque já está estabelecido, já tem mais de 2000 anos de história. E quando a gente pensa assim, se já tem 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história, tudo que nasce agora, na atualidade, e for comparado com os 2000 anos de história, por exemplo, opiniões de pensadores, de filósofos, não vale, porque nós já temos 2000 anos de história estabelecido. Não tem como contrapor, não há como contrapor. E se uma pessoa, se uma instituição, uma igreja, ela aceita esses ensinamentos novos, que eles chamam de extra-bíblicos, porque o próprio Paulo diz o quê? Se alguém vier trazer outro ensinamento, que não seja esse que eu deixei, que eu escrevi, que eu... não só com os conhecimentos que Paulo ele tinha, mas com as experiências que ele passou, e ele mesmo disse, esses ensinamentos eu não recebi de homem nenhum. Ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele recebeu de Deus. E qual foi a experiência que Paulo ele teve com Jesus? A experiência que ele teve com Jesus de um homem religioso. Ele era só um religioso. E como religioso, Paulo ele perseguia a igreja. Como religioso, Paulo ele pegava procuração no Sinédrio. O Sinédrio, ele era como se fosse uma corte que julgava. Esse era o Sinédrio. Quem dirigia essa corte? Quem dirigia essa corte do Sinédrio eram religiosos, líderes religiosos. Então essa corte era a corte dos saduceus e dos fariseus. Corte dos saduceus e fariseus. Os grupos, os fariseus, eles eram o grupo religioso de elite de Israel. Eles eram um grupo como se fosse a aristocracia religiosa, era o grupo dos saduceus. Portanto, eles eram os líderes, do Sinédrio. E o que era o papel do Sinédrio? O papel do Sinédrio era julgar, era como se fosse o STF da época. Então, se alguém se levantasse lá contrariando, por exemplo, o judaísmo, ou os ensinamentos dos saduceus, eles tinham as doutrinas deles, ou os ensinamentos dos fariseus, quem contrariasse essas doutrinas deles, para eles a deles era mais certa, mais correta. Então, quem contrariasse, eles traziam para o Sinédrio e eles julgavam, principalmente Paulo. Paulo foi julgado no Sinédrio, Atos capítulo 22, 23. Paulo foi julgado no Sinédrio. E Paulo ele faz ali a sua defesa e já de primeira eles já mandaram dar uma bofetada na boca de Paulo. Porque Paulo inicia a sua defesa, porque, irmãos, é assim, no campo jurídico, quando você é acusado de alguma coisa e você é processado, você tem o direito de se defender. Aí você contrata um advogado de defesa. Aí você vai contar os fatos verídicos ao seu advogado. O que ele vai fazer? Ele vai montar a sua defesa em cima daquilo ali. Você não pode falar em verdade ali. Você tem que falar exatamente
o que ocorreu com você. Aí, se você não tem essa capacidade de fazer a sua própria defesa, como Paulo ele tinha, Paulo não precisou de advogado, porque Paulo, além de um homem muito estudioso, erudito, Paulo ele mesmo fez a própria defesa dele. Então ele inicia fazendo a defesa dele, falando da conversão dele. E quando ele inicia falando da conversão dele, o presidente do Sinédrio, ele manda dar uma bofetada na boca de Paulo. Aí Paulo, ele rechaça, né? Ele fala, por que você está fazendo isso? Quem é você para fazer isso? Aí o pessoal falou assim, quem é esse que mandou fazer? É o presidente do Sinédrio. Nem Paulo conseguiu identificar, irmãos, o presidente do Sinédrio, a autoridade do Sinédrio, não sei por que ele não conseguiu identificar. Como é que você, por exemplo, identifica um cristão? Pela forma dele falar, pela forma dele se vestir, não é assim? Você conhece o cristão pela forma de se vestir, pela forma de falar. Então Paulo, ele disse, mas por que fizeram isso comigo? Quem que deu essa autoridade? Ele falou assim, o presidente Sinédrio. Ele falou, cadê o presidente? Ele falou, aquele ali. O camarada não estava nem vestido a caráter, por exemplo, a ser identificado como tal. Então, os saduceus era a elite, a aristocracia da religião. E eles não aceitavam, irmãos, pessoas que contrariassem os seus ensinos, as suas doutrinas. E vez por outra, pessoas eram levadas até o Sinédrio para serem julgadas. Por exemplo, Paulo, porque Paulo rechaçou. Quando Paulo ele pregava a ressurreição dos mortos, e em Jesus Cristo, porque Jesus ele morreu e ressuscitou, ele fala dessa experiência. E os saduceus eram um grupo religioso que eles não criam na ressurreição dos mortos. Então ali criou um problema ali. Paulo ele estabelece as doutrinas das igrejas lá no princípio, né, no princípio da criação da igreja, da formação da igreja. Paulo, ele e Apolo, por exemplo, são os que eles estabelecem os ministérios. Eles fazem a organização dos ministérios. E como é que os ministérios, a igreja, ela como um corpo não só místico, espiritual, mas organizacional, ele deveria funcionar, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo espiritual, nós somos os membros desse corpo, que formamos o corpo de Cristo, e a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Quem manda na igreja não é pastor, quem manda na igreja não é obreiro, quem manda na igreja não é a irmã, o irmão que está lá 300 anos lá, e que tem o dízimo, e que faz e acontece, porque doou o terreno, e que doou o teto, doou o bloco. Quem manda na igreja é Jesus, irmão. Nós somos membros desse corpo. Então Paulo ele começa a fazer o quê? A organizar os ministérios e a organizar a igreja. E ele traz nessa ilustração, nesse modus operandi dele, como é que a igreja ela tem que funcionar espiritualmente e organizacionalmente. Por exemplo, a organização está falando não só da liturgia, como tem que ser feita a liturgia, horário certinho para começar, os departamentos que cantam, as pessoas que terão a oportunidade, e o término também, como é que é a liturgia, o término, tem que ter hora para começar e hora para terminar. Tem igreja que você vê por aí que não tem horário para terminar, aí a pessoa está no interior lá, tem que trabalhar outro dia de manhã e está lá o povo ainda, não, Deus está agindo. Isso é uma irresponsabilidade, isso é falta de organização. Então Paulo ele deixou bem claro isso. E também tem a organização que fala do corpo místico, espiritual, que somos nós. Como é que nós, irmãos, somos membro? Nós temos que se reportar diante da igreja, dos irmãos, da sociedade. É por isso que eu li aqui, Paulo, a verdade prática está dizendo que a palavra de Deus, ele é um instrumento do próprio Deus para ele aferir a nossa conduta. Como é que deve ser a nossa conduta diante de Deus, irmãos? Como é que deve ser a nossa conduta diante da sociedade? Como é que deve ser a nossa conduta diante da nossa pátria? Como é que a gente está agindo na nossa pátria? Se somos bons pagadores de impostos, se somos bons pais, se somos bons filhos, né? Então a Bíblia é um instrumento de Deus para aferir a nossa conduta. Ao contrário da religião, a religião só pincela, faz o homem viver uma mentira. Na igreja ele é santinho, ela é santinha, sai daqui.
aí está lá brigando com o vizinho, xingando e fazendo um monte de coisa. Então a Bíblia, ela é um instrumento de Deus para aferir a nossa conduta, ou seja, em outras palavras, a Bíblia é a nossa régua que mede a nossa vida. Não é eu falar para você, você está errado, irmão, não, eu não posso fazer isso pelas minhas palavras, mas pela Bíblia eu posso chegar para você, irmão, ó, a Bíblia está dizendo aqui, ó, você está agindo errado, você está maltratando os seus filhos, a Bíblia não fala isso, você tem que ser homem de exemplo, você tem que saber ganhar os seus filhos, você tem que saber ser exemplo, você tem que ser o referencial dele, tem que corrigir? Tem que, mas tem que saber de que forma você corrige ele, porque a Bíblia fala assim, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, porque tem pai que vai corrigir o filho tem vontade de ir embora, fala assim, eu não quero um pai desse, tudo bem, eu errei, eu estou aprendendo, todo mundo, não é assim? Até numa empresa, quando você vai fazer um teste lá para trabalhar em alguma área de alguma empresa, as pessoas têm a maior paciência com você, irmãos, tem que ter a maior paciência, né? Aí quem está ensinando tem que ter paciência, você vai errar, aí você erra 1, 2, 3, 4, igual você vai fazer, quem dirige aqui, quem dirige carro, quem já passou pela autoescola, você passou pela autoescola? Então você tem que passar, não vai buscar, não vai comprar carro não, viu, mas está errado. Você tem que fazer o que? Aula, não é verdade? Você tem que fazer aula lá, na autoescola. Só que ali, tem gente que ele reprova, né? 1 vez, 2 vezes, aí só vai na terceira. Mas precisa passar por esse estágio. A verdade prática está falando justamente sobre isso, que a palavra de Deus é um instrumento moral e espiritual para aferir a nossa conduta. Para aferir a nossa conduta. É feio, irmão, quando a gente diz que é cristão, por exemplo, e a gente está fazendo tudo errado na sociedade, deve na mercearia, não paga, tem dinheiro, mas passa de largo, o cobrador chega na porta lá, aí fala para o filho mentir, fala que eu não estou, dá uma satisfação que é mais bonito, dá uma satisfação que é mais bonito do que você dizer que não está, você está mentindo, e Deus não ensinou a gente a ser assim, a Bíblia não nos ensina a ser assim, a Bíblia ensina que nós devemos, irmãos, a gente devemos agir com a verdade, a gente tem que agir com verdade. Então, vamos para o primeiro ponto aqui, nós estamos falando aqui sobre perseverança, irmão, perseverar na fé em Cristo. Então, o primeiro ponto fala assim, ó, diante das heresias é preciso perseverança. Leia para nós, irmã Cida, os falsos mestres. Obrigado, minha irmã. Então, meus irmãos, aqui está falando assim, ó, diante das heresias é preciso perseverança. O que é perseverança, irmão? O que é perseverar? O que é perseverar, irmã? Heloísa. Carmen, Heloísa é sua filha, né? Insistir. Irmã Viviane, o que você entende? O que é perseverar? Perseverança. É sala de aula, irmão. Quem sabe o que é perseverar? Persistir vem de esperança, né? Perseverança também tem a palavra esperança. Esperança é esperar, né? Esperançar é você esperar com toda a desesperança que às vezes aparentemente ela se apresenta a cada um de nós para nos fazer desistir. Aqui está falando uma fé perseverante em Cristo. E a fé perseverante em Cristo, irmão, você insistir, irmãos, e o insistir aqui, perseverar, é insistir. Não deu certo a primeira vez, você insiste de novo, isso é perseverar. Você faz por isso que quando você fizer os seus projetos de vida, é uma lição que a gente aprende, quando você tem um projeto para fazer qualquer coisa na tua vida, uma empresa que você vai abrir, primeiro, irmão, não fale para ninguém o que você vai fazer, não fale para ninguém, não comente, irmão, os seus planos, porque pode dar errado. Por quê? Porque existem muitas pessoas que vão jogar lama nos seus planos. É assim ou não é? O problema, irmãos, é que a gente mete o pé entre as mãos, né? E quer contar, às vezes, porque está ansioso para contar, e às vezes Deus nem fez ainda. Você nem conseguiu ainda a documentação. Às vezes falta uma documentação, aí você vai lá e chega na igreja, ó, Deus me deu uma benção, aí chega lá, dá errado a documentação.
Aí você contou antecipado da bênção e chega lá, não era nada daquilo porque não deu certo. E aí como é que você vai explicar para os irmãos que foi Deus, que Deus deu uma bênção e depois foi lá e... Não, você se antecipou. Então o que é perseverar? Perseverar é você projetar alguma coisa e você insistir mesmo se você... Pessoas que olhem para você e digam assim, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sempre, constantemente a gente convive com pessoas assim, na igreja mesmo. Né? O pastor fala assim, ó, nós vamos evangelizar tal dia, pastor, não vai dar certo porque não sei o quê. Tem sempre gente assim. Aí se o pastor dá ouvido a esse tipo de gente, ele não faz nada. O agricultor, por exemplo, a própria Bíblia lá em Eclesiastes 11 fala isso. Fala da perseverança. O que a Bíblia fala lá? Quem observa, o agricultor está falando, quem observa o vento nunca semeará. Quem observa as nuvens carregadas nunca vai cegar. Porque o agricultor, quando ele sai para semear a semente de manhã, ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o tempo. Aí ele pensa assim, bom, está com cara de chuva, se eu jogar a semente eu vou perder a semente. A chuva vai vir enxurrada, vai levar embora. Aí o que acontece? A Bíblia fala o contrário. A Bíblia está falando assim, ó, quem observa o vento, o tempo, né, ruim, nunca vai semear, porque ele vai ficar segurando a semente. E uma semente, ela guardada, ela apodrece, mano. Não pode guardar a semente tem que ser lançada. E a semente aqui, eu estou falando, usando a ilustração de um agricultor, mas espiritualmente, nós somos agricultores de Deus. E qual é a nossa semente, irmão? A semente que a gente tem para semear no reino espiritual. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando de semente. É a oportunidade. Você fala assim, ó, eu vou investir na minha espiritualidade, eu vou lá buscar Deus lá em oração. Aí você vê o tempo ruim que eu falo, não é o tempo, irmão, de chuva. Não é o tempo que eu estou falando, as intempéries materiais. Existem intempéries espirituais. Quem já propôs no coração assim, ó, não sei se já aconteceu com você, você fala assim, você nunca lê a Bíblia, irmão, você lê, mas nunca lê, essa é uma verdade, a gente não lê, e quando lê, não lê direito, a gente põe um propósito, não, amanhã eu vou iniciar um propósito de começar a ler a Bíblia, antes de dormir, aí você começa a ler o primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia você já começa com sono, quarto dia você já está pendendo, quinto dia você já está roncando em cima da Bíblia, aí perdeu o propósito. Acontece ou não acontece, irmão? Você começa aquela empolgação para fazer alguma coisa, irmãos, tanto na igreja quanto na sua casa, você se empolga assim, você trabalha tanto, você fala assim, ó, não, fim de semana que vem eu vou pintar minha casa, eu vou conseguir pintar minha casa. Aí você chega lá, aí tem jogo, tem um monte de coisa, tem visita que chega, nunca vem visita no domingo, né? Aí de repente chega a visita lá, aí você nunca consegue fazer. Então perseverar isso, irmãos, se você olhar para o tempo ruim, se você olhar para as caras feias dos irmãos que não gostam de você, se você olhar para a cara feia lá do funcionário teu amigo lá, que não gosta, não vai com a tua lata, você não vai fazer nada, você vai baixar a cabeça, eles vão pisar em cima de você. Então perseverança é isso, e aqui essa última lição está falando da nossa perseverança em Cristo, perseverar em Cristo. E o que nós lemos aqui? O que foi lido aqui, ó? Versículo 12, 2 Timóteo 3,12. Aí na lição bíblica, aí na leitura bíblica em classe, diz assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguição. Todos quantos quiserem viver piamente. O que é viver piamente, irmão? O que é viver piamente? Viver piamente. Piamente, irmão, piedosamente, corretamente. O que é impiamente? O que é o ímpio? É o irreligioso. Impiedade quer dizer uma pessoa irreligiosa. E uma pessoa pia é uma pessoa que entende que a religião é relacionamento. E viver piamente quer dizer viver piedosamente, viver honestamente, vou viver corretamente. Quem pretende viver piamente em Cristo, ou seja, obedecendo os mandamentos, vai sofrer perseguição. E como é que você lida com essa perseguição? Não é só joelho não, meu irmão. Às vezes você tem que chegar lá, se alguém fez alguma coisa para você tem que ter a maior coragem de chegar lá e pedir perdão. É o que muitos não fazem.
tem alguma coisa contra alguém, mas não vai lá, é orgulhoso, é orgulhosa, não tem coragem de pedir perdão. O evangelho é isso aí, irmão, é rasgar as máscaras, isso é evangelho. Fora disso é outra coisa. Evangelho é você rasgar a máscara e falar assim: irmão, desculpa, eu falei mal de você, me perdoa, eu não estou conseguindo dormir, Deus está me incomodando, o Espírito está me incomodando. Então tem gente que é muito nariz em pé, não vou pedir perdão, eu sou mais do que ela. Pronto. Quem pretende viver piamente em Cristo vai padecer perseguição. Por exemplo, você chega na igreja, né? Na casa do Senhor sempre tem perseguição, em todo lugar, né? Tem perseguição até na casa de Deus. Não deveria ter aqui, né? Perseguição, não deveria. Porque o pastor vai colocar ela para dirigir não sei o quê, porque o pastor fez isso, ele errou. Não errou, irmão. Deus, ele não erra naquilo que ele faz. O problema está em nós, está em mim, que estou criticando. E tem alguma coisa errada, irmão, comigo. Não é com o irmão. O culto não tem nada de errado com o culto. O culto foi frio hoje. Você que foi frio, não foi o culto. O culto quem faz é você. É você que faz seu culto. Se o teu irmão não quer glorificar, glorifica você. Se ele não quer se alegrar, se alegre você. Agora eu vou ficar, o irmão está bicudo na igreja, aí eu vou ficar do lado dele, eu vou pegar aquele vírus, irmão. Não é assim? Quando você está do lado de gente desanimado, o que acontece com você? Dá um negócio ruim em você, né? Meu Deus, esse irmão só fala, só reclama. Já conhece pessoa assim, que só reclama da vida? Imagina você casar com um marido que só reclama. Você perdeu a sua... É difícil, né? Você conviver com pessoas que só reclamam, nada dá certo para ele, nada tá bom para ele. Chega na igreja, as irmãs escolhem a roupa lá para o congresso, né? Para a festividade, ela não concorda, ela é amarga, azeda, só vive azedo. Não tem concordância, tudo está errado. Então qual é o problema? É da igreja o problema ou é a pessoa que está errada? Sou eu o problema, irmão. Eu tenho que ver o meu. Aí tem gente que fala assim: não, fica transferindo, irmão, terceirizando a sua responsabilidade. Eu não vou pedir perdão, não, foi ela que me feriu, eu estou em paz. Mentira, você não está em paz. Eu estou em paz, não, você não está em paz, irmão, eu duvido. Pode falar. Quando uma pessoa vem, briga com a gente, quer ameaçar a gente, bater na gente, a gente tem que pedir perdão para ele ou ele tem que pedir perdão para ele? Não, depende do que você fez para ele, né? O que você fez? Algum motivo tem. Tem que falar. O meu sogro veio para cima de mim para bater em mim. Então. A Bíblia fala o quê? A Bíblia fala o quê? Fugir da aparência? Vai correndo, irmão. Sai correndo. Na hora, irmão, você tem que fugir da aparência do mal. Porque na hora o cara estoura ali, né? A pessoa estoura, deixa ela estourar. Deixa ela estourar com você. Deixa ela estourar com você, sai fora. Quando ela esfriar a cabeça, aí você vai conversar, irmão. Vou conversar com você agora que você está calmo. Isso é sabedoria, viu, irmãos? Você entendeu aqui? Quando uma pessoa te ameaça aí, te bater, um exemplo, não tente, irmão, resolver ali na hora. Saia fora, sai de mansinho. Outro dia, irmão, você vai conversar com ele que está mais calmo. Irmão, você está mais calmo agora, eu vou conversar com você. O que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Ele não tem conversa. Então, se ele não tem conversa, irmão, então você fica na sua, né? Em paz. Procura não ficar lá. Ele veio para cima, não sabia o que fazer, ou baixar a cabeça, fiquei nervoso. Não, então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que sair fora. Cristão, irmão, cristão é a última instância, irmão. A última instância, tá? Cristão é a última instância. Você tem que ser perseverante em Cristo. O cristão, o dar a face aqui, que Jesus fala, se alguém te bater numa face, não está falando que bater literalmente, dar um tapa, não é isso. Às vezes é uma situação que as pessoas, elas te colocam, né, de dificuldade ali, e aí te prejudica, e vai chegar uma hora que a vida é uma roda gigante, sim ou não? A vida é uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, uma hora você está bem financeiramente, uma hora você está quebrado, uma hora você está alegre, uma hora você está triste. Isso é normal do ser humano. Então, diante dessa dificuldade aí que uma pessoa tenta deixar você em maus lençóis, você tem que se afastar. Você tem que se afastar. O cristão ele tem que ser inteligente. Tem coisa que não é espiritualidade. Vou encarar, esse cara
Primeiro, respirar e usar a inteligência. Sabe o que acontece? Muitos não usam a inteligência. Nós não usamos a inteligência, irmão. Sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Deixa a pessoa falar, deixa ele gritar, deixa ele fazer o que quiser. Usa a sabedoria, fique calado. Quem é o teu advogado é Jesus. Deixa falar, deixa gritar, sai fora. Entendeu? O tempo vai passar e o tempo vai mostrar quem é quem. Entendeu? Então, tem situações que nós temos que usar a inteligência, irmão. Usar a inteligência. É tipo assim, a pessoa está fazendo tudo errado e você fala, não, ele quer continuar assim, não quer mudar? Usa a inteligência. Use a inteligência, não vai entrar em conflito. O problema nosso, que nós cristãos, nós entramos muito em conflito com os irmãos. A gente parte para cima, mas a Bíblia diz isso, não sei o que, eu não concordo com isso, não sei o que. Isso, entendeu? Perde a razão. Quando a gente perde a razão, a gente não tem argumento. A gente parte para a ignorância e acaba fazendo o quê? Acaba criando um ambiente difícil, né? Tanto em familiar, né? Eu já vi reunião de obreiro, irmãos, reunião de obreiros, que o camarada pegou a Bíblia e jogou no outro, e foi para cima, partiu para cima, era só Bíblia voando. Para que isso, irmãos? Tem que usar a inteligência. Aí você fala assim, isso é do ser humano, sim, mas o cristão sábio, sabedoria, ela vem com o tempo. O que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação da sua inteligência. O que é inteligência? A inteligência tem tudo a ver com aquilo que você pesquisa, estuda, que você versa, que você está versando. E o que é sabedoria? Sabedoria é pôr em prática a sua inteligência. Tem gente que é tão inteligente que na hora de pôr na prática, ele deixa a desejar. Cadê a inteligência dele? Entendeu? É só o conhecimento sem inteligência. Falta sabedoria. Então, nós estamos falando aqui sobre a perseverança em Cristo em todos esses sentidos. E aqui Paulo está falando aqui dessa sabedoria em relação aos falsos mestres. Ele está falando que nós temos que ter perseverança diante das heresias. E quais foram as heresias que se levantaram contra a igreja naquela época lá? Então Timóteo aqui, ele está falando aqui nessas duas epístolas, é considerada as epístolas pastorais. Sabe o que é uma mensagem pastoral, irmão? Existem mensagens e tem mensagens pastorais. Aquela mensagem que o pastor está te orientando. Aquela mensagem que o pastor está ele está sendo o seu mentor ali, te ensinando a aplicar, né, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está ouvindo, pôr em prática. Então é o que Timóteo está fazendo aqui. Ele está trazendo uma palavra pastoral para a igreja. E aí o que acontece? Essas palavras aqui de Timóteo, elas servem como, ela tem um caráter apologético. O que é apologética? Apologética é a defesa, irmãos. É a defesa que a gente faz. E aquilo que eu disse no início, para a gente fazer a defesa de alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento de causa. Você tem que ter conhecimento de causa. Se você não tiver conhecimento de causa, como é que você vai fazer uma defesa para alguém se você não tem conhecimento jurídico, por exemplo? E mesmo que você tenha aí mesmo um conhecimento raso jurídico, é insuficiente. Porque você não tem a autoridade, porque você não é um magistrado e você não é um advogado, por exemplo. Um bacharel em direito. Até o bacharel em direito, que é bacharel em direito, ele não tem o direito de defender ninguém. Por quê? Porque ele precisa primeiro ser o quê? Passar pela prova da OAB, por exemplo, receber lá, né? Ele precisa passar na prova da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, passou por várias fases, né? Uma prova lá, são várias fases da prova para se tornar um advogado. Depois que ele saiu da faculdade de Direito e ele faz a prova da OAB, aí ele passando, ele pode ser, aí sim ele tem a capacidade para poder defender as pessoas. Ele tem autoridade. Tem gente que tem conhecimento jurídico, igual eu tenho conhecimento jurídico, mas o meu conhecimento jurídico não me dá direito de eu tentar defender alguém juridicamente, se eu não tenho o quê? Se eu não sou um advogado, se eu não sou um instrumento formado, uma pessoa formada para aquilo, que tem autoridade para aquilo, que tem autoridade, por exemplo, para entrar com petições, por exemplo. Eu tenho que ter um número, né? As pessoas têm que
O juiz tem que me conhecer, tem que saber de onde que eu vim, quais são as minhas credenciais. E é igual um cristão também. Como é que você vai defender uma coisa? O cara quer defender a fé cristã, nem a Bíblia ele lê. Vai defender o que? Nem a Bíblia ele lê. Deixa lá jogada empoeirada. Ele lê todo tipo de livro, mas menos a Bíblia. Eu sempre falo aqui, né? As pessoas falam assim para mim, lá em Brasília: pastor, estava falando lá, fazendo 7 imersões bíblicas, só assunto de alto nível. Ela falou: queria ter esse conhecimento e tal. Me indica um livro. Eu falei assim: vou indicar aqui, ó, a Bíblia, 66 livros. Ah, mas a Bíblia não. Mas peraí, você quer ler outras coisas? E a Bíblia não? A Bíblia tem 66 livros. O livro dos livros. Eu disse aqui, o livro é o único livro cujo autor, quando você está lendo, está presente. Deus está presente, porque ele que escreveu isso aqui, é o autor que está presente. Lê tanto livro de outras pessoas que nem sabe quem é. E o livro que é a Bíblia, a gente lê e a gente tem a companhia de Deus, que é o autor do livro, conosco, e a gente não tem capacidade de ler. Aí vai defender como? Então Timóteo aqui, o caráter da carta dele aqui, era um caráter apologético, de defesa, irmão. Por quê? Porque se levantaram falsos mestres, gnósticos. Quem eram os gnósticos lá? O grupo dos gnósticos. Né? Os homens que diziam que matéria, espírito, aquela bobajada toda que eles falam, né? Entre bem e mal, e a gente tem que, a reencarnação, né? Que fala, tem que reencarnar. Se você veio nessa terra, aí você fez tanta coisa errada, você precisa reencarnar de novo em outro corpo, para você compensar aquela vida passada que você só fez bobagem. Então se você na primeira vida você não, né, fez tudo errado, na segunda vida você tenta corrigir aquela, e na segunda você não conseguiu, aí você vai reencarnando. É um processo evolutivo. Os gnósticos, eles trabalham isso. E aí vem os falsos mestres trazendo todo o judaísmo, irmãos. E aí o judaísmo entrou na igreja e os gnósticos também entraram na igreja para combater o evangelho. E como é que você combate? Se nem a Bíblia a gente lê, como é que a gente vai combater? Eu já vi crente na rua levar surra, irmão, de Bíblia, de pessoas mendigo, desviado, irmão, fedendo, bebendo, cachaceiro. E o cara foi pregar para ele e falou assim: você vai pregar o quê? Você sabe que está escrito lá em Timóteo tal, o cara não sabe. Aí o mendigo: está escrito assim, 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 assado. O que está escrito lá no profeta tal? Aí o crente que foi evangelizar, o camarada, não sabia nada. O mendigo deu uma surra nele de Bíblia. E a gente não conhece e quer ensinar, quer dar lição de moral, por exemplo. Aí uma vez, tem uma história assim, que tinha um pastorzinho, tão simples o pastor. Ele era tão simples que todo domingo ele só pregava o Salmo 23. Ele só pregava o Salmo 23. Todo domingo o Salmo 23. Aí os irmãos não aguentaram, né? Os obreiros não aguentaram. Ah, não. Foram lá na liderança, lá no presidente, e levaram essa questão. O que aconteceu? É o seguinte, pastor, o pastor lá, ele só prega Salmo 23. Ninguém aguenta mais, pastor, ele só prega Salmo 23, então tá bom. Fizeram a reunião e trouxeram o pastorzinho, né, que estava só pregando o Salmo 23, e esses obreiros que estavam acusando ele, foram lá também, né, participar da reunião. Aí ele falou assim: o que está acontecendo, irmão? Pastor, eu estou pregando a palavra, está uma bênção, né? Mas os irmãos estão acusando o senhor aí de que, fala aí, irmão, o que está acontecendo? Ele só prega Salmo 23, pastor, só pega Salmo 23, ninguém está aguentando mais. Aí o pastor presidente, com sabedoria, olha a sabedoria, o pastor presidente, porque o pastor presidente tem o poder de tirar, irmão. Estão acusando o pastor lá, o que ele está fazendo? Mas o pastor, a única coisa errada que ele estava fazendo era pregar o Salmo 23. Isso é coisa errada, irmão? Aí o pastor presidente, olha a sabedoria dele, falou para os caras assim, falou para os obreiros assim: ele está pregando o Salmo 23? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o Salmo 23 de cor? Cite para mim agora aqui. Ninguém sabia, irmão. Aí o presidente olhou para o pastorzinho que pregava o Salmo 23 e falou assim: pode continuar pregando até eles aprenderem. Quem sabe o Salmo 23 de cor aqui? Você está dando risada, mas eu quero saber. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Teve gente que nem sabe, não lê a Bíblia. Aí quer ensinar o dirigente, o líder a pregar. Não gostei da mensagem do pastor, então vai pregar para você ver se é bom. Lá na escola bíblica lá da sede lá, a gente dá aula lá, já dou aula há quase 8 anos lá. Aí teve uma pessoa que... o Sullivan, ele fala bonito, eu falei, você quer dar aula? Então dá aula, foi lá dar aula, irmão. Irmão, desse né aí, sabe o que é esse né? Esse né é uma interjeição de dúvida. Ele está em dúvida do que ele está falando, ele quer que você concorde com a dúvida dele. Né, irmão? Não, tem coisa que fala, não, se está errado eu falo na hora. Não, irmão, está errado o que você está falando aí, você está interpretando errado. Porque não sei o que lá, né, irmão? Né? Não, esse né é uma interjeição de dúvida. Esse né é uma intervenção de dúvida, ou seja, eu estou falando né porque eu estou com dúvida, aí eu quero que você concorde com a minha dúvida, para mim se sentir bem. Aí ele viu o peso que é dar aula, irmão, 1 hora de aula lá, aí ficou lá, e falou tudo. Aí o que acontece? A revista aqui tem, às vezes tem um versículo falado, né? Ele mandava ler de novo. Eu falei, irmão, tá vendo? Não dá para mim não. Então, não é que não dá para você, você tem que... Ninguém tem dom de ensinar, irmão, não existe isso, tá? Ensinar não é dom. Ensinar você pratica todo dia, todo culto. Por isso que Paulo diz assim, não perca a oportunidade, nenhuma oportunidade. Tem que falar, vem cá, fala, não quero hoje não. Só quer no congressão quando está cheio, né? Aí vem. Mas na hora que está só 3, 4 no culto, não quer. Irmão, não perca a oportunidade de nada. Te chamou, venha. Não perca a oportunidade. Então, essa era o caráter da epístola de Tiago aqui. Ele falava aqui e ele estava fazendo a defesa da fé por causa do judaísmo que estava entrando na igreja. Você não vê hoje em dia o judaísmo nas igrejas? Pastor com mitra, coloca aqueles mantos, a mitra, né? Coloca quipazinho na cabeça, coloca incenso na mão, chofar. Isso é tudo objeto do judaísmo, irmão. Deus nos libertou do judaísmo, libertou Paulo do judaísmo. Paulo não pregava judaísmo, Paulo era contra o judaísmo, apesar que ele era mestre em judaísmo. Aí essas heresias começaram a entrar dentro da igreja. É aquele crente, né, que vai lá, que não vem em culto nenhum aqui, não vem em culto de ensino, não vem nada. Aí ele fica passeando nas igrejas por aí. Aí ele vê lá a igreja com parede preta, igreja com chofar, igreja que tem piscina que você se pula lá para fazer campanha, igreja que você compra vassoura de R$1.000. Aí vê essa macumbaria toda, a candombleia. Já viu a candombleia? É a Assembleia Candomblé. A macumbaria dentro da igreja, irmão. Aí ele vem com esse negócio para uma igreja histórica, como a nossa igreja histórica, que tem 114 anos, irmão. Aí vem com essas bobagens, pastor, vamos por aqui. Não, porque deu certo lá, aqui também vai dar certo. Não, vamos pintar a parede de preto, vamos tirar o púlpito, colocar um latão ali, jogar luzes de neon, quando o irmão entrar na igreja, fazer toda... Irmão, isso é bobagem, isso é macumbaria. Ou a boa cumba, né? Tem a macumba e a boa cumba. Então, é combater isso, irmão. Combater. Por que muitas pessoas estão fracas na fé? Porque fica comendo coisa no YouTube, falsos mestres, ali na internet está cheio, irmão, falsos mestres, falando sobre dízimo com a propriedade, como se eles conhecessem, para fazer o que? A igreja não dizimar. Aí não ensina o princípio bíblico do que é dízimo, do que é oferta, por exemplo, do que é gratidão, do que é amor, do que é graça, do que é misericórdia. Ficam trazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Ao invés de libertar a cabeça das pessoas, estão colocando mais jugo nas pessoas. Então esse era o caráter da carta aqui de Timóteo, irmãos, da segunda carta dele. Era uma carta de caráter apologético. Segundo ponto aqui, irmãos, já está terminando ali, né, pastor, né? Hoje é só uma pincelada aqui, só para resumir tudo que a gente falou aqui. Só tem 2 pontos aqui, 3 pontos. Mas assim, o segundo ponto fala da experiência apostólica. Quais são essas experiências apostólicas? O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé. O que ele fala para Timóteo?
ele elogia, olha o que Paulo ele faz aqui, ó, se você ler a carta de Timóteo, o apóstolo, ele elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. Então ele está fazendo um elogio aqui, irmão. Você tem que elogiar em público as pessoas, mas corrigir no particular. Quando a pessoa precisar de uma correção, chama de canto e ó, vem cá. Principalmente quem está iniciando, né, pregando, por exemplo, né? A pessoa está pregando, às vezes fala umas coisas lá, né, tal, do coração dele. Aí o pastor é o mentor dele, o pastor é o mentor desse aprendiz. Aí esse aprendiz tem que sempre falar assim: pastor, como é que eu fui? Ou o esposo perguntar para a esposa, né? Como é que foi a mensagem? Aí a esposa não conhece nada, né? Ou o esposo não conhece nada, muita coisa. Ah, tá bom, amor, tá bom. Ou a esposa às vezes corrige o homem: não fala muito isso aí fere, né? Assim que a esposa fala: ó, cuidado, você falou bem, mas essas palavras aí. Aí o que acontece? O aprendiz vai chegar para o pastor: pastor, obrigado pela oportunidade, ó. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de pregar hoje, mas como é que eu fui, pastor? O que eu tenho que melhorar? Aí o pastor vai sentar, vai falar assim, ó, isso aqui você não fala, isso aqui você fala assim, isso aqui assim, entendeu? Vai melhorando. Isso é o papel do pastor. Não é chegar: irmão, você não vai pregar mais não, porque você já falou besteira. Pelo amor de Deus, todo mundo erra. Então, esse é o caráter. Então, o que acontece aqui? Paulo, ele elogia Timóteo por causa da perseverança de Timóteo na fé e na doutrina, irmão. O que é a doutrina? No ensinamento. Porque hoje está difícil, não está? A igreja não está difícil hoje? Hoje as igrejas enchem se você fizer a campanha que vai vir o pregador que vai revelar o teu RG. Aí lota a igreja, porque o povo quer ser revelado. A maior revelação é a palavra, maior profeta. Agora para o culto de ensino, que a palavra diz que a verdade ela liberta o homem. A verdade confronta. Não é massagear ego. Aí não vem culto de ensino esvaziados. Os cultos de ensino das igrejas estão esvaziados, porque os crentes querem só massagear o ego dele, campanhas e campanhas, aí lota. Só que Paulo aqui elogia Timóteo, por quê? Porque Timóteo perseverou na fé. Não é fácil viver por fé, irmão. O que é a fé? Hebreus 11, fala o quê? Hebreus 11, 1. O que está escrito lá, irmãos? Hebreus 11, 1. Fala aí, Bruna, irmã Bruna. E a prova daquilo que se espera. A fé é o firme fundamento das coisas. Das coisas o quê? Daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento? É o alicerce, irmão. A fé é alicerce. É o firme fundamento, é o firme alicerce daquilo que não se vê e prova daquilo que não se espera. Você não está esperando, assim, tipo assim, você simplesmente vai para a vida acontecendo. Presta atenção aqui, vai para a vida acontecendo, né? Tira a mão aí, nenê. É o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Ou seja, Deus está falando assim: caminha, meu filho. Não, mas o que eu vou ganhar? Não fica com essa intenção de ganhar ou não ganhar. Só vai caminhando. Porque a Bíblia fala o quê? Que as bênçãos do Senhor alcançarão, né? Não é assim? Não é assim que está escrito? O que está escrito lá em Deuteronômio? As bênçãos te alcançarão, irmão. Você não precisa ir atrás de bênção. Você só vai fazer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? É orar? Vai orar. Qual é o seu trabalho que Deus pede? Vai cantar, vai adorar a Deus, vai se consagrar. Esse é o teu trabalho. Aí o demais, Deus ele vai fazer. Não se preocupe, porque tem gente que está usando a igreja, a espiritualidade, tipo assim: eu vou orar, vou me consagrar, mas eu quero que Deus ele me recompense. Irmãos, isso é ridículo. E eu disse uma vez aqui, é que o pessoal não presta atenção. Eu disse uma vez aqui que na igreja, quando a gente vem aqui, a gente não vem para pedir nada aqui, a gente vem para trazer para Deus, trazer a melhor adoração. Deus ele não quer que você venha pedir nada, até porque ele falou que para você pedir, está lá em Mateus 5, 6, você vai dentro você quer alguma coisa de Deus, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ali você pede para Deus. Na igreja não é lugar de você pedir nada, é lugar de você vir agradecer, é lugar de gratidão. Então as pessoas não entendem isso. Aí você fala: mas eu não aprendi assim. Tá, aprendeu errado, porque a Bíblia fala isso. Ou eu estou errado? Mateus fala isso. Você quer alguma coisa?
roga ao teu pai, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e roga ao teu pai, peça o que você quer, e o teu pai em secreto te recompensará. Então, lugar de oração aqui na igreja, lugar de orar, de interceder, sim, mas não é lugar de você pedir, pôr Deus na parede, colocar uma faca no pescoço dele, ó Deus, eu orei, Senhor, eu fiz 70 dias de jejum de oração e o Senhor não me abençoou. Espera aí, irmão, isso aí não, esse tipo de relacionamento é horrível, irmão, é horroroso. A gente não deve fazer esse tipo olha, já catou o dinheiro da oferta aí. Então, irmãos, é basicamente isso, né? Então, aí ele fala aqui, vai falar para frente aqui sobre as características dos crentes enganadores, aqueles que dizem ser crente e não são, aqueles que dizem ser mestres e não são, aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, né? Que estão introduzidos aí, e aí por diante, né? Depois no ponto 2 vai falar aprendendo a ser inteirado e sabendo, ou seja, Paulo, ele se inteirou naquilo, irmãos, foi tão tremendo que Paulo, ele se inteirou na palavra, irmão, em tudo aquilo que Paulo ensinou ele, Timóteo, aliás, que quando Timóteo ele foi assumir a igreja, Paulo indicou Timóteo para uma igreja, irmão, e a igreja não aceitou Timóteo. Por quê? Porque ele era jovem. Um jovem cuidar? Aí Paulo entra em defesa de Timóteo. Timóteo é jovem, mas espera aí, ele serviu comigo como um filho amado. Olha, para um pastor chamar uma pessoa de filho, irmão, tem que ter um relacionamento muito, né? Não é só relacionamento de bem bom, né? Só traz uma pizza aí, vamos comer uma pizza no final do culto. Não é isso não. Paulo puxava a orelha de Timóteo, sim ou não? Estava ensinando, o pastor precisa, irmão, puxar a orelha. Puxar a orelha, eu falo assim, é corrigir, tá? Não é chegar em você e puxar a tua orelha. É corrigir. É ensinar você, é instruir, é ser teu mentor, porque você erra, eu erro. Então eu preciso aprender com aqueles que têm mais capacidade intelectual, espiritual do que eu. Eu aprendo com esses. Eu aprendo com esses a fazer aquilo que eu não sei. E aprendo com aqueles que são menores do que eu na espiritualidade, eu aprendo a voltar na simplicidade. A gente aprende com uma criança, por exemplo. A Bíblia diz, não despreze as crianças, não impeçam delas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Por que delas é o reino dos céus? Porque a criança nos ensina o seguinte, a criança, o mundo pequeno nosso, para elas é um mundo grande. E qualquer ambiente que você solta uma criança, ela transforma o ambiente. Ela corre, ela é alegre, se deixar ela fica o dia inteiro, a noite inteira, ela transforma o ambiente. Por isso que Deus falou assim, que o reino dos céus é como tem que ser que nem criança. Que tem que ter o quê? O que a criança ela tem, irmão? Ela não tem maldade no coração. A criança é simples. É tão simples, irmão, que olha só, que ela contagia. Uma vez eu vi uma criança assim, que nem ela assim, ó. Irmão, o cachorro do vizinho saiu da coleira, ó, pitbull. Eu tive pitbull, irmão. Quando ele morde, ele trava aqui a mandíbula, é 1 tonelada. Ele não consegue tirar, irmão. Cachorro criado em laboratório, inventado em laboratório. Pitbull, Bull Terrier, Rottweiler, Doberman. Então o que acontece? O vizinho, o cachorro soltou, irmão, da coleira, saiu lá para a rua, a criancinha, foi para cima da criança, irmão. Eu falei, meu Deus, vai matar a criança. A criancinha fez assim, com a mãozinha assim, ó. Aí ele pegou, parou, a reação do cachorro parou, cheirou, balançou o rabinho e ficou brincando com a criança. Por quê, irmão? Olha a simplicidade. Já o adulto não, já o adulto já começa a reagir e o cachorro arrebenta ele. O adulto, irmão, é diferente da criança. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Porque ela transforma o ambiente. O ambiente sombrio, ela traz alegria. Traz ou não traz, irmão? Às vezes você está numa dificuldade lá na sua casa, né? Você que casou, né? Novo, teve a criança pequena. Aí tem dificuldade, falta de alimento, tem boleto, que você fica preocupado. Aí de repente um sorriso de uma criança, um gesto do seu filho, já transformou o seu ambiente. Agora o adulto, irmão, por que ele falou assim, venha a mim os adultos, porque deles é o reino do céu? Deus me livre. O adulto, irmão, ele pega um ambiente grande e transforma num ambiente pequeno, mesquinho. Nós somos assim, irmão. A gente cria o nosso mundinho, irmão. Cria o nosso mundinho e fala assim, ninguém entra aqui. Mundo chato, mundo adulto. A gente transforma, a gente azeda o ambiente. Fala sério, irmão. Ainda tem crente que é adulto, mas ele tem um espírito de criança. Ele faz uma festa na casa dele e convida os irmãos. Vamos lá, ele é alegre, né?
E tem aquele irmão carrancudo, né? Que você vai dar a paz do Senhor para ele, parece um delegado da Polícia Federal, chupou limão, nunca está feliz, nunca está alegre. Paz do Senhor, paz do Senhor. Que paz é essa? Não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Então, o reino dos céus é como uma criança. A criança transforma um ambiente chato num ambiente maravilhoso. E o adulto pega um ambiente legal e transforma numa... A igreja, que eu ia complementar, não estava aceitando Timóteo como pastor porque ele era jovem. Aí Paulo falou assim: Timóteo aprendeu comigo, rapaz. Timóteo não só esteve comigo nos dias bons, quando eu não estava preso, como quando eu estava preso, ele também estava lá servindo o evangelho como um filho amado. Um filho amado. Eu acho que esse sentimento deve existir na igreja, né? Ele deve permear a igreja. Esse sentimento de você tratar uma pessoa, de conviver com ela, irmãos. E conviver aqui não é você conviver só com uma pessoa que ela tem qualidades. É muito bom, né? Você ver com uma pessoa que nunca erra, né? Oh, que legal. Agora é difícil, Jesus, ele nunca colocou os discípulos para andar junto com uma pessoa que era igual a você, né? O mesmo pensamento. Não é bom andar assim com uma pessoa? Ele pensa a mesma coisa que você, ele é inteligente que nem você, ele é bonito que nem você. Aí Jesus coloca Pedro e João, né? João amoroso e andar com um homem estabanado que nem Pedro. Pedro era de personalidade estava, qualquer coisinha ele queria pegar peixeira. Qualquer coisinha, meu amor, olha, tá me dando dinheiro aqui. Tá aqui. Entendeu? Então Deus nunca vai colocar você para andar com uma pessoa que vai sempre concordar com você, para provar a sua paciência, a sua perseverança. Então o que é perseverança em Cristo aqui? É acreditar, perseverar, insistir. Insista, irmão. Insista com a sua família, insista com os seus filhos. Ainda que o mundo esteja do jeito que está aí, perigoso, que não tem muita coisa para oferecer para os filhos, mesmo assim insista nos seus filhos, investe nos seus filhos, invista na sua família, invista no teu ministério. Isso é perseverar. Persevere. Mas não vai dar certo, irmão. Vá para lá com essa conversa fiada aí, aqui vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Pastor, muito obrigado aí pela atenção.